Fala galera, meu nome é Jonathan. Foi mal aí pela demora para postar vídeo, mas enfim, agora eu vou tentar postar mais conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante, né? Que é a nossa querida, ilustríssima, maravilhosa, amada, ou nem tanto amada, né? Por todos, que é a J.K. Rowling. Então, se você não sabe, não conhece muito sobre, né, o Harry Potter, o universo de Harry Potter, a J.K. Rowling, ela é simplesmente a autora dos livros, né? Então, ela escreveu todos os livros e também as obras, né, associadas ao universo Harry Potter também ela participou. Os próprios filmes também, ela teve uma participação importante. Então, a gente vai contar um pouquinho sobre ela. Então, assim, ela é uma escritora, né, britânica que lá mais ou menos lá pelos anos 90, né, que ela durante uma viagem de trem, né, e ela vai e tem essa ideia, né, de escrever sobre o mundo bruxo, sobre o menino órfão e tal. E então ela fica durante 7 anos escrevendo sobre esse livro, né, escrevendo esse livro, que seria então o primeiro livro, né, que seria a Pedra Filosofal, que inclusive vai ser é, a próxima série, né? Vai ser a próxima série, que essa foi o tempo que ela ficou maior escrevendo um livro. Foi o primeiro. E então, durante esse período, ela passou por muitas dificuldades. Ela é, se casou, mas acaba que ela se separa um tempo depois. E ela fica apenas ela e a filha. Mas mesmo assim, ela se mantém resiliente. E depois de concluir o livro, lá mais ou menos em 97, ela leva até uma produtora. Só que eles não gostam da história e depois outra produtora resolve então publicar. Mas porque é J.K. Rowling, né? O nome dela na verdade é Joanne. Mas por que não usar esse nome? Porque como é um nome feminino, então poderia ser que não tivesse tão boa aceitação, entendeu? Então por isso que resolveram, né, a editora orientou a colocar um nome neutro, tipo J.K. Rowling, não daria pra você saber se é um homem ou se é uma mulher. Então, é uma mulher que passou por dificuldades, né, financeiras, enfim, até por questão de gênero também, vamos dizer assim, um certo preconceito aí desde o início da sua carreira, mas ainda bem, né, que deu tudo certo. Harry Potter foi um sucesso, e a Pedra Filosofal, e logo então ela escreveu outros livros, né? E ela terminou de escrever a saga em 2007. Então ela escreveu então desde 97 do primeiro até 2007, então foram 10 anos escrevendo os outros livros, né? E hoje, por exemplo, ela é uma das autoras mais renomadas, né, assim, no mundo. E inclusive ela vendeu mais de 600 milhões de cópias do Harry Potter. Ela também é uma das mulheres mais ricas do Reino Unido, então para ela que passou muita dificuldade, então assim, com certeza ela venceu na vida, né? E é claro, né, ela é uma brilhante autora para quem já leu os livros ou, né, pelos próprios filmes também dá para você ver que a história ela é bem construída. Enfim, então esse é um pouquinho sobre a J.K. Rowling, mas infelizmente, recentemente, acaba que ela, no Twitter, enfim, deu algumas declarações que não foram tão bem vistas, né, principalmente relacionado à questão de gênero, enfim, e gerou uma polêmica e alguns grupos, né, geraram cancelamento, enfim, aquela história que a gente já conhece. Então, beleza. Eu não vou entrar muito nas polêmicas, né, assim, especificamente, porque aqui não é um canal de fofoca. E nem vou julgar se ela tá certa ou errada, porque aqui também não é um canal de direito. Então, beleza. Então, eu vou só falar um pouco da minha opinião sobre essa questão, né, dos autores e o que que eu acho sobre toda essa questão agora, né, que tá na moda, vamos dizer assim, a política do cancelamento, né. Então, beleza. Uma coisa importante para a gente iniciar nosso posicionamento, nosso debate aqui, é você entender a diferença de obra e autor. Por mais que a obra necessite do autor, né, para ser construída, né, mas são coisas diferentes. Então, principalmente quando a gente fala em alguns autores brilhantes, algumas mentes brilhantes, esses autores criaram obras que se tornaram maiores do que eles. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples, né? O Santos Dumont. Todo mundo sabe quem é o Santos Dumont.
é o criador, né, o inventor do avião. Beleza, mas assim, você perguntar: "Ah, mas e aí, me fala mais sobre o Santos Dumont". Muitas pessoas não vão saber, né, assim, vamos dizer assim, não é algo assim que é um conhecimento tão, disseminado, vamos dizer assim. Mas todo mundo sabe o que que é um avião, todo mundo já viu um avião. Então, é um exemplo de que a criação dele, a obra dele, se tornou maior do que ele, né. Eu dei esse exemplo simples, mas tem, vários outros autores. E o que é importante também é que, assim, eh, na época também, que o autor cria a obra, acaba que o autor ele tem uma relevância, porque ele está meio que ali junto, meio que, né, com o tempo ali. No entanto, quando o tempo vai passando, por exemplo, muitas vezes esse autor ele falece, enfim, acaba que as pessoas, vão dizer assim, acabam que se esquecem um pouco desse autor e lembram mais da obra. Como eu falei, a obra se torna maior do que o autor. Um exemplo é o Leonardo da Vinci. Da Vinci. Da Vinci, não sei. Todo mundo, assim, todo mundo conhece, né, o Da Vinci, já ouviu falar, mas assim, nem tanto. Conhece, mas nem tanto, vamos dizer assim. Mas todo mundo já ouviu falar na Mona Lisa, né? E pode até ser que alguém não conheça o Da Vinci, mas com certeza já ouviu falar na Mona Lisa. Porque, vamos dizer assim, é o quadro mais popular do mundo, mais famoso do mundo, ou mais valioso do mundo. Então, como se diz, a Mona Lisa, ela se tornou maior do que o Da Vinci. É claro que, né, ela precisou do Da Vinci para ser produzida, né? Mas é um exemplo de que existe sim essa diferenciação e que muitas vezes a obra se personifica e se torna entidades diferentes. Então é importante a gente saber olhar essa questão. Então esse é um dos pontos aqui que eu vou levar para discussão. E outro ponto, eu falei sobre mentes brilhantes. Quando você analisa a história, assim, alguns autores, você vai perceber que muitas dessas mentes brilhantes, eles não são muito certos da cabeça. Sabe, eles têm algum grau de loucura, enfim. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do bem comum não, bem popular, é o Van Gogh. O Van Gogh é um pintor super renomado, né, um dos mais famosos aí do mundo. Todo mundo já ouviu falar do Van Gogh, eu já vi alguma pintura do Van Gogh. Só que, cara, durante, né, quando o Van Gogh ainda era vivo, o Van Gogh era assim o rei, se fosse nos dias de hoje, seria o rei do CAPS. Porque assim, nossa, ele tinha, sabe, todos os problemas, assim, sabe, de bebida, enfim, de chegar ao ponto dele, né, cortar, assim, a própria orelha, cara, pra você ver a maluquice. E ele não teve nenhum reconhecimento pelas suas obras, ele morreu, coitado, à míngua, enfim, né, com todos esses problemas na vida aí. Só depois que ele foi ter o reconhecimento, que as obras dele foram ter, né, um prestígio, enfim, e hoje ele é muito renomado, vamos dizer assim, né, tudo que é dele é muito caro. Então é um exemplo de que é muito divergente às vezes, até a própria questão pessoal do autor, o que o autor pensa, como o autor vive, das obras dele. Se você pegar os poetas também, cara, os poetas é tudo a mesma coisa. É história de boemia, história, sabe, assim, é, talvez o maior poeta da língua portuguesa, talvez não, o maior, né, que é o Luís de Camões. Ele, da mesma forma, ele eh, também teve vários envolvimentos com a questão de boemia, enfim, ele acabou sendo preso várias vezes, né, vamos dizer assim, então ele, na época dele, foi cancelado bastante, mas mesmo assim, todo mundo conhece a obra dele, né, que é Os Lusíadas, a epopeia, que é a obra principal dele. E muitos falam que é a principal ou a maior obra da língua portuguesa. Portuguesa. E então, mas com todo esses problemas pessoais, enfim, que ele viveu. Mas, como eu falei, tudo isso fica diminuído e o que vai prevalecer no futuro, né, que vai se imortalizar de gerações e gerações, não é o artista, e sim a obra. Eu acho que eu fui claro. E beleza. E um outro ponto que infelizmente acontece, assim, né, ultimamente, vamos dizer assim, a cultura do cancelamento, né? Hoje em dia é muito comum uma pessoa, por um posicionamento ou alguma conduta, acaba que
juntam-se várias pessoas e meio que tentam cancelar, principalmente pessoas assim da mídia, né? Pessoas que têm alguma certa relevância, sabe? Meio que de contra essa pessoa. Por exemplo, né? Falando da J.K. Rowling, muitas das produções dela atuais tiveram sim essa movimentos de pessoas para falar assim, não, vamos boicotar essa obra dela, não vamos assistir, não vamos comprar, né? E é claro, eu tô falando dela aqui no vídeo, mas isso acontece com vários outros artistas, né? E enfim, como eu falei, tem o ponto da gente saber separar essa questão pessoal, questão do artista e questão da obra. E também meio que acaba que a gente criou uma nova Inquisição, né? Um novo tribunal da Inquisição, em que todo mundo se sente como juiz ou promotor na condição de criar sua própria justiça, né? Então, porque eu não concordo com o que a pessoa diz, então o trabalho dela não merece fazer sucesso, ela não merece fazer sucesso, então vamos boicotar, né? E falando sobre essa questão do boicote, principalmente relacionado com a J.K. Rowling, cara, eu falei que ela vendeu 600 milhões de cópias do livro. 600 milhões. Ela é bilionária. Você acha que assim vai mudar muito na vida dela se você não ir lá e assistir o filme que ela produziu ou se você não comprar o jogo? Não, porque provavelmente, né, eu imagino, ela deve agora, né, no período assim depois que ela saiu da pobreza, coitada, ela deve produzir porque ela gosta, sabe? Por amor, não porque ela precisa, sabe? Não porque isso vai fazer uma relevância. A obra dela já é, sabe, já é imortalizada, né? Harry Potter, todo mundo ama, todo mundo é fã, todo mundo conhece. Então, mas quando as pessoas fazem, né, todo essa junção de pessoas aí, esses grupos aí de cancelamento, né, esses boicotes, quem perde mesmo somos nós, né, que consumimos, né, porque assim, vai ter um tempo que a gente não vai ter mais a J.K. Rowling, como eu falei, o tempo vai passar, né, as pessoas, todo mundo vai morrer, e não vai ficar. E a única coisa que vai ficar vai ser a obra dela. Então, por exemplo, quando ela tá em vida agora, cara, quanto mais coisa ela produzir, sabe, e tudo, é melhor. Melhor pra gente, que vai poder desfrutar, para as próximas gerações, enfim, sabe? Então, isso aí é uma coisa assim que é muito limitada, né? Você falar em cancelamento, sabe, assim. Enfim, eu não tô julgando, né? Se a pessoa é livre, falar assim, eu quero cancelar, eu não quero assistir, não quero ir lá e tal, não gosto da pessoa. Beleza, a pessoa é livre, né? Mas eu só queria trazer esse posicionamento, esse ponto de vista. E, inclusive, é, teve uma obra, né, do universo de Harry Potter que eu, vamos dizer assim, cancelei ela, né? Eu boicotei ela, mas enfim, não criei nenhum grupo, né, contra ela, foi só eu mesmo. Mas foi por uma questão bem específica que eu acho que eu até vou falar em um outro vídeo. Talvez você saiba qual obra seja ou tenta chutar e falar aqui nos comentários. Eu sempre quis falar, fala aqui nos comentários. Beleza, calma aí, eu não posso perder o que é raciocínio. É, beleza, então. Outra questão que eu iria falar da J.K. Rowling, que foi uma polêmica até assim, recente, é, devido nessas declarações que eu falei, acabou que meio que criou uma rivalidade, né? Então, falando do elenco, né, dos filmes do Harry Potter, alguns atores meio que ficaram ali do lado dela e outros atores meio que foram meio que contra ela, criticaram ela. E um desses atores, talvez, que teve mais, assim, relevância, né, nessa, vamos dizer assim, vamos falar de treta, foi a Emma Watson. A Emma Watson foi a atriz, né, ela é a atriz, né, que interpretou a Hermione. E o que é interessante, né, assim, é porque a Hermione, ela, teoricamente, é uma personagem que é baseada na própria J.K. Então, ela meio que, quando eu era criança ali, ela meio que se via como uma criança tímida, uma criança até muito nerd, né, estudiosa, igual a Hermione. Então, vamos dizer assim, a Hermione é como se fosse a J.K. Nas obras, né, nos filmes, nos livros, enfim. E justamente, né, a Emma Watson, eu acho que assim, talvez tenha sido o papel mais importante, né, em relação à questão da autora, né, esse personagem dela, né. E querendo ou não, né,
ela fala também, é claro, enfim, marcou como foram muitos anos os filmes, então marcou muito, né, a relação deles ali, como ela participou, né, a JK, da produção dos filmes, então eles tiveram ali uma relação meio que desde eles criança, né, e eles foram crescendo ali junto e tal. Enfim, contextualizei. Então, logo após ela dar essas declarações, enfim, declarações polêmicas, também não vou passar o pano pra ela também. Ela gosta de uma polêmica, essa mulher. Ela é maravilhosa, mas o que ela gosta de polêmica, meu Deus. E ela deu essas declarações, e desde sempre a Emma Watson, ela se posiciona contra ela, sabe assim, ela, sabe, critica mesmo e tal. Enfim, ela é livre, né, também, pra fazer o que ela quiser. No entanto, depois de alguns anos, acabou que ela foi e deu um outro posicionamento em relação a alguma polêmica lá da J.K. Rowling. Não sei se foi uma entrevista, não lembro. Isso foi até recente, pesquisem. Ela foi e deu uma declaração que a favor da J.K., ao invés de criticar, sabe? Ela falou, não, tal, sabe assim, alguma coisa. Foi uma declaração bem positiva. Aí a JK não deu conta. Desde esse período, todas essas declarações, né, desses atores aí envolvidos em toda a saga, ela nunca deu um pronunciamento, sabe, assim, falar assim, ah, não gostei, gostei. Ela sempre se manteve calada. Só que depois desse pronunciamento da Hermione, né, da Emma Watson, ela soltou uma nota lá, não sei, se eu não me engano, acho que foi no Twitter, e que depois leiam lá, que ficou maravilhoso. Cara, ela escreve demais. Nossa senhora, ela é maravilhosa. E ela escreveu que assim, sabe? Ah, você a vida inteira, você meio que sempre me criticou por causa dos meus posicionamentos. Mesmo a gente tendo uma relação, assim como eu expliquei, né? Desde lá dela da infância, que ela, querendo ou não, ela acolheu eles ali, né? Os atores, que eram crianças, né? Desde o início. E você sempre, sabe, assim, sempre me criticando. Vamos dizer assim, por essa modinha, essa cultura do cancelamento, né? Essa nova inquisição, que querendo ou não gera também um pouco de repercussão na mídia, você falar mal de uma figura que tem um certo prestígio e tal, enfim. E ela traz isso, que você sempre fez isso e agora você tá meio que me defendendo, né? E isso não faz nenhum sentido. Inclusive eu nunca dei um posicionamento, mas agora eu tô dando o meu posicionamento, né, de que, aí ela fala, né, que a Emma Watson só conseguiu o que ela conseguiu por causa da personagem que ela escreveu, né. Então, como ela critica tanto, né, a J.K. Rowling, mas foi graças ao personagem que ela escreveu que a Emma Watson teve a oportunidade, né, de ser uma atriz. Ela fala também das dificuldades que ela teve, né, como eu expliquei no início do vídeo. Ela passou muitas dificuldades na vida, né, então ela tem um amadurecimento, até a própria questão da idade também, do que a Emma Watson, né, que desde criança já é bem famosa, já ganha muito dinheiro, né. Enfim, nossa senhora, foi um tapa na cara. Assistam, né, leiam lá depois esse texto lá que ela escreveu, que é maravilhoso, cara, ela escreve muito, muito. Enfim, mas aí entre polêmicas ou não polêmicas, de que lado você tá, é igual eu falei, né, meu posicionamento, não existe lado, existe só a obra. Então não se preocupe com tretas, essas questões aí, não entre nessa vibe de não vamos boicotar, não. Vai lá, assiste, se diverte. Eu acho que a arte é para isso, né, o cinema, os livros, enfim, é sobre isso. Eu acho que eu já falei demais nesse vídeo, então tá bom, eu vou tentar trazer sobre outros temas, né, principalmente alguns temas polêmicos, ó, o canal de polêmica, ok, ok, relacionados à série, né. Então eu vou trazer um vídeo aí quentinho sobre o Snape, eu sei que, né, o ator aí gerou bastante repercussão e, enfim, o povo a internet tá maluca. E eu vou falar sobre esse tema no próximo vídeo. E depois eu vou falar também sobre qual foi a obra aí que eu boicotei do Harry Potter. Boicotei assim, é um boicote do bem, tá tudo bem. Calma. Mas é isso, gente. Deixa aí nos comentários. Se inscreve se você gostou do canal. E é isso, é nós, tamo junto. Valeu!